Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre limites fundamentais. Nesse vídeo vou apresentar a vocês 3 limites fundamentais que devem ser decorados, que nem o Teorema de Pitágoras. Tem demonstrações, mas muitas vezes são nebulosas, trabalhosas, mas como são fundamentais, devem ser decorados para resolver exercícios mais complexos ou mais difíceis. O primeiro limite fundamental é esse trigonométrico aqui, ó. Limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x igual a 1. Ele é fundamental. Ele deve ser decorado. Mas vamos ver aqui uma demonstração, apenas uma visualização, né? Apenas para ver aqui, ó, x em radianos, não é em graus. Ó, o ciclo trigonométrico, raiz igual a 1. Tem uma referência aqui de raiz igual a 1. O ângulo aqui, x aqui, por exemplo, esse ângulo x aqui, ó. A projeção no eixo y, esse segmento aqui é o seno de x, desse ângulo x. No eixo x é a projeção aqui é o cosseno x. Como raiz igual a 1, o comprimento do arco aqui, ele vale x. Por quê? X vezes o comprimento do arco é rθ, né? Como o raio é igual a 1, o comprimento do arco é o próprio θ, no caso aqui é x, né? Usamos x. Então, esse comprimento azul aqui, ele é maior que o comprimento verde. Você vê, é visual aqui, ó. É uma curva, né? Ele é maior que esse comprimento verde, o segmento verde. Quer dizer, o x é maior que o seno x. Então, aqui, seno x sobre x vai dar número menor que 1, né? Porque o seno x é menor que o x, ó. Comprimento do arco azul. Mas repare o que acontece. Se o arco for pequeno, o que acontece aqui com o segmento verde e o segmento azul? Eles começam a se igualar. Então, o x, quanto menor o valor do arco, ele começa a se igualar ao seno desse arco aqui, ó. Então a gente viu aí visualmente, né? Pela intuição percebe que ele vai tendendo a 1, vão igualar, para x tendendo a 0. Então, podemos fazer seno de x é aproximadamente x, né? Porque é igual a 1, ó. Né? Seno de x sobre x igual a 1. Então, seno de x igual a x para pequenos ângulos. Onde que se usa isso? Lá na física, os físicos, para calcular exatamente o período do pêndulo, usam equações diferenciais. Cai numa equação diferencial que tem seno de θ lá. Aí que os físicos fazem, no lugar de seno θ, coloca θ. Então, seno θ é para pequenos ângulos do pêndulo. Porque se você resolver com seno, cai numa integral elíptica, uma série infinita, complicadíssimo. Os físicos, eles procuram fazer modelos, né, cálculos simples. Por isso que a física é diferente da matemática. A matemática quer resolver tudo na unha, a física não. Eles pegam lá seno de θ é igual a θ para pequenos ângulos. Aí facilita a equação diferencial, chega numa equação aproximada. E a física funciona assim. São equações aproximadas da realidade. Né? Despreza a resistência do ar, despreza não sei o que, isso é constante, muitas vezes uma pequena variação, o ângulo θ, seno de θ é igual a θ. E assim é que funciona a física. Prova geométrica trabalhosa, mas temos um método poderoso. Tem um matemático francês chamado L'Hopital. Ele fez o seguinte, ele consegue calcular limites para formas indeterminadas. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Tem outras formas indeterminadas. 0 vezes infinito, infinito menos infinito, 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0, 0 elevado a 0. A regra L'Hopital aplica para 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Esses outros valores aqui, indeterminados, você usa fatorações e alguns truques matemáticos para você chegar nessa forma aqui, para aplicar a regra L'Hopital. E a regra L'Hopital resolve problemas de limites difíceis. Se for tentar resolver por fatorações ou outros artifícios matemáticos, é bem trabalhoso. O que diz a regra de L'Hopital? Limite de x tendendo a 0 ou infinito de f de x sobre g de x
Você faz a derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Se continuar em determinação, deriva novamente o numerador e deriva novamente o denominador. E assim por diante, até chegar num valor não determinado, um valor real. Então, aplicando a regra de L'Hopital, ó, o limite trigonométrico, limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, a derivada de seno x, mais outra vez, as derivadas, tem mais de 10 derivadas que são derivadas fundamentais. Elas devem ser decoradas, elas são deduzidas pela fórmula de definição da derivada. Mas os exercícios requerem que você use as derivadas básicas, né, as fundamentais, para resolver problemas mais difíceis. É assim, né, que nem o teorema de Pitágoras. Você resolve problemas de geometria plana mais difíceis usando o teorema de Pitágoras. Ninguém pede a dedução do teorema de Pitágoras, né? É a mesma coisa. As derivadas fundamentais devem ser decoradas para resolver exercícios mais complicados. E as derivadas trigonométricas são fundamentais. Ó. Derivada do seno de x tem que ser decorada, é cosseno x. Tem a dedução? Tem. Usando a definição de derivada, você chega lá. Mas não é o objetivo do cálculo saber a dedução. O objetivo é resolver cálculos, né? A derivada de x também é uma derivada fundamental, né? X elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Aqui é x elevado a 1. Cai 1 para cá. 1 vezes x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0 dá 1. A derivada de x é 1. Cosseno de x sobre 1. Quanto que vale o cosseno de 0? Vale 1. Né? É a projeção no eixo x lá, ó lá. Tá vendo aqui? O ciclo trigonométrico tem raiz igual a 1, a projeção do cosseno, essa parte preta aqui, igual a 1 para 0. Então você vê, saiu rapidinho, né? Rapidinho, ó. Seno de x, L'Hopital, cosseno de x sobre 1. Cosseno de 0 é 1, 1 sobre 1, o limite é 1, fundamental. Tá aí, ó. A regra do L'Hopital é poderosa, resolve limites difíceis. Então, esse é o primeiro limite fundamental. Agora eu vou ter o segundo limite fundamental que deve ser decorado também. A dedução é trabalhosa, muitas vezes nebulosa. Esse limite é um limite exponencial, fundamental. O limite de x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 sobre x. Repare aqui, ó, a elevado a zero é 1, 1 menos 1 é 0. Sobre 0 fica 0 sobre 0, dá indeterminação. A dedução desse limite é nebulosa. Os livros de cálculo, muitas vezes você percebe que é uma dedução nebulosa desse tipo de limite. Dá 1. Deve ser decorada para resolver outros limites complexos, mais difíceis. Vale para todo número real maior que 0. O número e é 2,71. É um número irracional, né? Aproximadamente 2,71. Então, vale para E. Aqui eu vou mostrar que vale para E. Não é que estou demonstrando isso aqui. Eu aplico a regra do L'Hopital, ó. A derivada de A elevado a x é uma derivada fundamental, tem que ser decorada. É a própria derivada vezes o ln de A. Tem que ser decorado. É fundamental. Para x tendendo a 0, ó. Então fica A elevado a x vezes ln de A. Se vale para todo número real maior que 0, vale para E. Então vamos mostrar que vale para E. Colocando o E aqui, ó, E elevado a 0 vezes ln de E. Quanto que dá E elevado a 0? Dá 1. Qualquer número elevado a 0, né? Dá 1. ln de E. O ln, que é base, é E. Qual número E elevado a alguma coisa que é igual a E? E elevado a 1 é igual a E. Então, ln de E é 1. 1 vezes 1 sobre 1, dá 1. Então, no caso do número E, vale. Né? Apliquei L'Hopital. A dedução nebulosa. Nos livros de matemática, tem uma dedução nebulosa desse limite. E é fundamental. Ele serve para resolver limites complexos. Derivadas complexas. Então, esse limite é usado, é fundamental. Terceiro limite fundamental que deve ser decorado é o número E, né? 2,71, um número irracional.
É o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Deve ser decorado também. Tá vendo? Essa série aqui, ó, 271, 82. Coloca na calculadora aí do computador, x igual a 100. 1 mais 1 sobre 100 elevado a 100. Vai dar 270, alguma coisa. Aí você vai aumentando aqui, vai chegando a 271. Prova-se que o número e, tem uma prova matemática que o número e, né, que está entre, é menor que 3 e maior que 2, usando a série. Calculadora, computador, você vê que está entre 2 e 3. Essa série importante aqui, ó, é a série fatorial do número e, ó. Tem que ser decorada e usa em toda a física, em toda a matemática. É 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, 4, até infinito. 1 mais 1 é 2, né? Então o e é 2 mais um pedaço aqui, 0,71. Essa série aqui fatorial deve ser decorada. Esse limite também deve ser decorado. Outros limites mais difíceis, usa esse o básico aqui, o fundamental. Então esse é o fundamental, que você vai usar para outros limites, mais complexos, mais avançados. Esse valor é fundamental, usado em física e matemática. Devemos decorar essa série e esse limite aí. Deve ser decorados. Conclusão, ó, apresentamos 3 limites fundamentais. Seno de x sobre x igual a 1, a elevado a x menos 1 sobre x, para x tendendo a 0, é 1. E para x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, é e, o número e, a constante de Euler, que é um número irracional, 2,71, 82 e por aí vai. Por que devem ser decorados? Porque para resolver problemas mais complexos, mais difíceis, você usa esses fundamentais. Da mesma maneira, você decora o teorema de Pitágoras para resolver exercícios de geometria plana, né? Ninguém pede a dedução do teorema de Pitágoras, né? Tem inúmeras deduções, mas não é o objetivo do ensino médio. O objetivo do professor de geometria plana é você usar o teorema de Pitágoras para resolver problemas mais complicados, né? A dedução é mais uma curiosidade matemática, tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!